Estamos chegando, programa Fala a Verdade, sexta-feira aí, cheia de sol, tempo bom, um feriado aí para os servidores públicos. Ao meu lado está aqui o outro jornalista, o Jugurupi, foi para a praia, tirar um descanso. Está aqui meu amigo Armando Gonçalves, Jornal Cínico. Boa tarde, Armando. Seja bem-vindo ao nosso programa, vai colaborar com a gente aqui. Muito obrigado, viu, pelo convite. Estamos à disposição, viu? Claro. E nosso entrevistado hoje é Dr. Antônio Carlos Fernandes. Ele é candidato a presidente da OAB, de 56ª subseção da OAB Osasco, e lidera a Chapa 4. Doutor Antônio, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Muito obrigado, boa tarde, é um prazer, uma honra poder estar aqui nesse seu programa. Inclusive estendo também a minha homenagem ao Armando e à TV Osasco e ao público de vocês que assistem esse programa. Nós estamos indo ao vivo para 11 cidades. Eu vou passar o telefone do WhatsApp para vocês que estão nos assistindo. E se quiser mandar pergunta para o doutor Antônio Carlos, fique à vontade. O telefone é 95893-5075. 95893-5075. No decorrer do programa, esse telefone vai aparecer na tela aí. Mande perguntas para nós, que nós vamos passar para o doutor Antônio Carlos. Doutor Antônio Carlos, é a primeira vez que o senhor sai candidato pela OAB? Não. Já tem uma história. Na OAB eu estou aproximadamente como 18 anos como advogado, mas logo quando me formei, um tempo já na vida, que comecei a entender o sistema da Ordem dos Advogados do Brasil e comecei a entender a legislação brasileira no que, mais especificamente, advogado, eu já comecei a sair. Então, eu estou na Coordenação Geral de Direitos e Prerrogativas da OAB, Estado inteiro, há aproximadamente 12 anos. Sou coordenador de prerrogativas. Depois eu posso até explicar o que é prerrogativa, porque o ouvinte poder entender o que é isso aí, tá? O senhor fique à vontade, viu? Fique à vontade. Mas eu explico. Só passando aí. Então vai ficar esse detalhe aí para o ouvinte poder entender, que senão eu procuro dizer que eu procuro falar com um linguajar não técnico nosso jurídico, para que todos possam ter... Mais coloquial, né? Para que todos possam... A mensagem pode chegar a todos, tá? Então, nesse setor de direito prerrogativa representando o Estado, eu já estou aproximadamente, acho que 12 anos, como coordenador. Daí, uma vez eu saí candidato a presidente aqui local, não tive muito sucesso. Saí pela segunda vez, também não. E pela terceira vez, me tornei vice-presidente, que atualmente eu sou vice-presidente da OAB, daqui de Osasco. Vice-presidente da OAB? Da aqui, atual gestão. Tá. Armando, você tem uma pergunta para fazer? Vamos lá. Tudo bem, Antônio Carlos? Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui entrevistando. Eu gostaria que você explicasse para a gente, para todo o público, né, que está aqui nos assistindo agora, como que surgiu o grupo que está tão falado, Somos Advogados, qual o objetivo dele, como que nasceu? O nome da chapa é Somos Advogados, é isso? Somos Advogados do Osasco. Tá, legal, boa pergunta. O que aconteceu? Esse grupo, através da minha direção, ele nasceu por uma questão histórica e de ideais. Hoje, nós estamos vendo o Brasil se movimentando sobre o sistema político, que é uma situação muito interessante que está acontecendo. O povo participando mais de perto da política. Por que é muito interessante? Se nós pegarmos a nossa Constituição, diz que todo poder emana do povo. Em outras palavras, todo poder, o poder maior dessa nação é o povo brasileiro. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente se vê que, ao contrário do que aconteceu no passado, existiam muitos movimentos, nós vivíamos, que não é talvez a nossa época, né, sei através das histórias, vivíamos momentos chamados de militarismo. Para um, militarismo, para outro, ditaduras. Tá? Então, deixo ao gosto do ouvinte aí essa expressão. Como aconteceu? Naquela época, se você pegar a história, o poder emanava apenas de uma pessoa. Então, nós, brasileiros, seguimos a regra dessa pessoa. O povo analisando que não estaria certo, nós somos seres humanos, nós somos providos de erros, podemos errar inúmeras vezes. Então, o que chegou-se numa conclusão? É melhor o povo decidir o que é melhor para o país. Através de muitas brigas, através de muitos movimentos, através de muitas mortes que hoje nós estamos vendo aí, períodos de pessoas presas, conseguiram chamar algo que chama
hoje, democracia. Hoje nós vivemos num Estado democrático, entre aspas. Por que entre aspas? Nós temos mais liberdade do que tínhamos no passado. Podemos, inclusive, estar aqui conversando sobre esse assunto. Já no passado já não poderia ser feito dessa maneira. Conseguimos atingir esse Estado democrático. Só que acontece o quê? Atualmente, infelizmente, nós temos a nossa Constituição, que é a lei maior, e diversas leis que a gente tem que ficar estudando o dia inteiro, que sai mais lei do que a gente consegue estudar. E dentro desse interregno, desse sistema, nós percebemos que muitas das leis que hoje existem, na prática, não existem, só está no papel. E o que aconteceu? Sabendo-se dessa situação, o cidadão mais antigo, talvez muitos ouvintes são dessa época, acreditou num órgão, acreditou numa instituição para poder ter um controle dessa Constituição, para poder fiscalizar essa chamada Constituição, essa regra máxima do país, para que ela fosse bem aplicada para todos, brasileiros e não brasileiros, friso. Não brasileiros também. Basta estar aqui dentro da nossa nação, nós temos que dar proteção ao estrangeiro também, a exemplo do que eles fazem conosco. Ou seja, o que fizeram? Naquela época, o povo brasileiro, elegendo os seus representantes, seus deputados, fizeram o quê? Instituíram a profissão do advogado dentro da Constituição. Falando assim, parece ter sido simples, né? Mas você está se referindo à Constituição após o militarismo? Sim. Que foi a Constituição de 1988. De 88. Na Constituição de 1988, lógico, através de muitas duras batalhas, através de movimento daquela época, conseguiram inserir no artigo 133 da Constituição que o advogado é indispensável à justiça. Mas por que fizeram isto? Existe uma história, o porquê, que é interessante o cidadão saber. O direito é muito difícil para nós advogados, é muito difícil para um juiz, é muito difícil para um desembargador, que é um desembargador, uma pessoa acima de um juiz para julgar, e é muito difícil para os ministros que estão acima de todos. É uma dificuldade muito grande de você entender a lei e interpretar a lei. E até costumo dizer, uma prova da dificuldade, que às vezes nós, advogados, postulamos o juiz dá uma decisão, nós recorremos, um tribunal superior a ele muda essa decisão. Nós recorremos, outro muda de novo e vai mudando. E tem hora que ninguém sabe o que é o certo. Devido a essa dificuldade que o direito a complexidade, o que o povo brasileiro fez através da nossa legislação? Fez o seguinte: para ir até juízo, tem que ser advogado. Em outras palavras, o leigo juridicamente, juridicamente, não pode ir até juízo. Ele precisa ser representado por um advogado. Por quê? Devido à dificuldade. É muito difícil o direito. Se para nós, difícil, imagina para quem não tem esses conhecimentos técnicos. Ok, devido a essa situação, inseriram lá na Constituição a função do advogado. Por quê? O advogado seria... Mas como era antes dessa Constituição? Como era para o advogado? O advogado... No período do Getúlio Vargas, por exemplo, como que era? Não, eu vou até chegar nesse ponto. Naquela época, os advogados, por incrível que pareça, ele era até visto um pouco diferente do que é hoje. Eu vou pegar um sistema aqui e vou voltar lá nessa ideia para vocês também verem. Então, o que aconteceu? Daí, inseriram a profissão do advogado na Constituição. Justamente porque o advogado, antes disto, o poder quer ter mais poder. Como o poder, cada vez quer ter mais poder, ele tenta fazer o quê? Minar, retirar, exterminar aquele que tenta controlar o poder. E o advogado tem essa condição, porque ele conhece a lei, tanto quanto o juiz conhece, quanto o delegado conhece, quanto o desembargador conhece. Mas tentava-se fazer isto. Talvez eu respondi a sua pergunta. Daí o que fizeram? Falou, calma aí, vamos colocar a profissão do advogado inserida diretamente dentro da Constituição, porque para você tirar algo que está dentro da Constituição, não é tão simples. Então que existia a profissão de advogado, mas não estava na Constituição. De 88 para cá passou, faz parte da Constituição. Sim, a profissão do advogado nasceu Agora entendi. Nasceu em 11 de agosto de 1928.
São errar as datas, tá? Às vezes a gente... com a fundação do Mas curso não estava de nas Direito. constituições que vieram de lá para cá, foram duas antes. Era através de lei, essa lei que saiu em 11 de agosto de 1928, acabei de falar, através de um decreto, na época do rei, chama decreto ímpar, acho que é 811. É muito antigo. Tudo bem. Então, já vem. O que aconteceu? Em 1928 foi... vamos aprender uma história aqui, então. Em 1928 foi criado os cursos de direitos, só que existiam os advogados na época, mas para você se tornar advogado bastava fazer o curso de direito, né? E ia vivendo. E não tinha esse exame de OAB, nada? Não, né? não tinha. Bastava fazer o curso e era advogado. Não tinha nada disto. Em 1937, salvo o melhor juízo, acho que o Brasil constava com 800 advogados. Esses advogados reuniram através de um movimento e entenderam que tínhamos que existir um órgão de classe. 1937. Já era Getúlio Vargas. Eu não me lembro quem era da época. Muitas coisas que eu estou te falando aqui, sabe que é história que a gente lê, né? Instituíram a Ordem dos Advogados do Brasil. Instituíram a Ordem dos Advogados do Brasil e naquela situação lá, começaram a convidar os advogados. Era um convite. Todos os advogados vêm e se inscrevem aqui. É uma entidade que estava sendo criada. Estava sendo criada. E ela foi crescendo. Ela foi crescendo. Chegou um período que começou a inscrição no exame de ordem, mas para você se inscrever no exame de ordem, bastava você fazer a faculdade, comprovar um estágio de 2 anos, você automaticamente viraria advogado. Os cursos de direito foram se expandindo, daí vem uma lei, que chama Lei 8.906, de 1994, e essa lei instituiu o exame de ordem como é hoje, submetendo o aluno, o bacharel em direito, a um exame. Por quê? Porque no Brasil não existe faculdade de advocacia. Às vezes, alguns bacharéis que até defendem para acabar com o exame de ordem, eles entendem, nós já fizemos uma faculdade, fomos aprovados, e por que nós temos que ser submetidos a um outro exame? Uma das respostas vem, porque não existe no Brasil uma faculdade de advogado, ao contrário, que tem faculdade de engenharia, sai dali apto a ser engenheiro, medicina e diversas outras. Nosso curso é totalmente diferente. Eu faço uma faculdade de direito. Tá? Quando eu saí da faculdade, quando o bacharel sai da faculdade, ele não recebe o título de advogado, ele não é advogado. Ele é bacharel em direito, que é totalmente diferente. O bacharel em direito não pode assumir as funções do advogado. Quais são elas? De peticionar, de defender uma pessoa, de ir até juízo, não pode fazer isso. Por quê? Porque quando ele termina a faculdade, ele tem que escolher o que ele quer ser da vida. Daí o ramo, a área do direito... O advogado tem três caminhos a seguir. É cível, né? Não, criminal tem bastante. Trabalhista? Cível, criminal, trabalhista, previdenciário, administrativo, empresarial, marcas e patentes. O ramo do direito só que, é enorme. Assim, qualquer advogado pode escolher o caminho dele, basta apenas se aperfeiçoar naquele caminho, naquela... Sim, como funciona hoje? Funciona assim, o bacharel em direito. Não é igual o médico, que tem que fazer especialidade, por exemplo, pediatria, neurologista. Vou explicar. Funciona assim, o bacharel em direito foi e vai prestar o exame de ordem. Quando ele vai prestar o exame de ordem, que é a prova aliás, nas entrevistas dos seus colegas que estão disputando, deve vir alguma pergunta sobre as dificuldades que o bacharel em direito tem de passar no exame da OAB, né? Deve chegar alguma pergunta nesse sentido. Então, os outros mas tudo bem, até respondo você. O que acontece? Quando vai lá o bacharel, quero ser advogado. Então ele vai até a OAB e ele escolhe uma área do direito para fazer a prova. Vamos supor, no meu caso, eu escolhi direito penal. Tá. Eu fiz a prova de direito penal. Foi aprovado. Mas depois de eu aprovado, eu sou apto as outras áreas. A qualquer outras áreas. O que precisa apenas o advogado ter responsabilidade. Responsabilidade em que sentido? Embora ele é apto em todas as áreas, ele tem que ter uma responsabilidade que é dele mesmo, para ele não entrar numa área que ele não domina. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho muito conhecimento em
só a título de exemplo, de marcas e patentes. Tá? Meu setor é outro. Pô, se um cidadão me procura e fala, me defende nesse setor, eu tenho que ter responsabilidade, embora eu sou apto para isso, de falar, não tenho conhecimento suficiente para isso. E repassar, indicar para algum outro colega. Isso é uma responsabilidade de consciência que o profissional tem que ter. Tá certo. Tá? Embora ele é apto às diversas áreas. Eu vou pedir uma licencinha, só para novamente passar o nosso WhatsApp aí, para quem quiser fazer pergunta para o doutor Antônio Carlos Fernandes, candidato da Chapa 4 da subseção OAB de Osasco. Nosso WhatsApp é 95893-5075. Nós já temos aqui pergunta, o Armando já vai fazer. Isso, por favor, Armando. Exatamente. O nome da pessoa aí, o final do telefone, pode fazer a pergunta. Exato. Inclusive, eu quero agradecer o Marino Antunes. Parabéns, viu, Marino? Continue mandando para a gente as perguntas, é de muito bom gosto. O final do telefone dele é 4197. E ele pergunta o seguinte, o Antônio Carlos, existe algum projeto assistencial na OAB, auxílio ao cidadão que precisa de algum auxílio judiciário? Como funciona isso na prática? Como funciona isso na prática? Antigamente, a Ordem dos Advogados do Brasil, através de um convênio com o Estado, porque na prática funciona assim, como o leigo não pode ir até juiz e ele precisa ir, como fica a situação se ele não tem dinheiro? Ele não consegue contratar um advogado particular e ele precisa ir até o Estado. Que ele é impedido de ir por conta própria, salvo algumas exceções que tem, que é uma lei 9.099. É a Previdência, né? Não, a lei 9.099 é a lei que fala sobre o juizado especial, tá? Que eu até tenho uma crítica sobre ela. Um colega seu deu entrevista aqui, falou que a Previdência, não aceita advogado. Não precisa, né? A trabalhista, mas até depois, esse assunto que dá para a gente conversar bastante. Existem determinadas áreas que você não precisa, você pode ir por conta própria. Mas corre um risco sério. Mas eu chamo que isso é um suicídio jurídico. Suicídio, foi o que ele falou aqui. Isso é um suicídio. É a mesma coisa de vir uma lei e me autorizar a fazer pequenas cirurgias. Considera essa pequena cirurgia a amputação de um dedo ou de dois. Eu faria isso? Quer dizer, é uma pessoa, um cidadão comum, disputando perante o juiz com um advogado lá do outro lado, da outra parte. Né? Isso aí é um suicídio. O direito é difícil. O direito é difícil para nós, que somos técnicos especialistas nisso. O direito é difícil, como eu repriso, ao juiz, a um órgão acima dele, que é um desembargador. Imagina para o cidadão que está ali. É verdade. Mas respondendo a pergunta. Então, a função de dar uma assistência gratuita às pessoas que necessitam é do Estado. Defensoria, né? O Estado constituiu a Defensoria Pública. Só que acontece o quê? O Estado constituiu a Defensoria Pública, são poucos defensores que tem, o Estado não tem condições, segundo a questão de verbas, de dinheiro, que eu tenho até uma crítica sobre isso daí, que eu acho que isso aí não é culpa do cidadão. O cidadão paga seu imposto, e é diretamente, ou melhor, indiretamente, 75% do nosso salário vai para o Estado, através dos impostos diretos e impostos indiretos. Então, se isso é uma obrigação do Estado, o Estado tem que se virar, cumprir a obrigação dele, mas daí o Estado não cumpre. O que acontece? A Ordem dos Advogados do Brasil faz convênio com o Estado para a gente ser, vamos dizer assim, o STEP. Tá? Aqui no Estado não dá conta, os advogados... A OAB de Osasco tem convênio, então, com a Defensoria? Sim, no Brasil todo. Tá? Nós temos convênio que nós damos essa assistência ao Estado e o Estado devolve como forma de pagamento aquilo que eu chamo de miséria. Aquilo que eu chamo de miséria. É ridículo o quanto o Estado remunera um profissional quando ele dá uma assistência a um necessitado. Mas friso, a obrigação disso é do Estado. Nós pagamos nossos impostos, nós temos que cobrar isso do Estado. Mas, infelizmente, existe uma falha e até porque, para tentar superar essa falha, é o lançamento da nossa chapa, que nós vamos falar sobre isso. Deixa eu falar sobre a eleição, mas em termos de toda a OAB. No dia 18 de novembro vai ter eleição, presidência da OAB, nacional e estaduais, não é isso? E municipais, é isso? Sim, isso. A pessoa que for votar, ela pode votar em determinada chapa, não combinando com cabeça de chapa nacional nem estadual? Não, legal, vou explicar. Tem que ser voto de ponta a ponta Vou explicar isso aí porque na rua a gente faz o trabalho de rua. Isso é muito interessante para conscientizar muitos advogados. Eu vou pedir um momentinho para o senhor, porque eu estou ouvindo aí o sinal do nosso intervalo. Nós vamos fazer um rápido intervalo
Vou repetir o WhatsApp nosso, 958935075. O Armando já tem diversas perguntas que vai fazer no segundo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida, repetindo essa pergunta para o doutor Antônio Carlos. Entrevistamos o doutor Antônio Carlos Fernandes, é o candidato a presidente, a eleição da OAB de Osasco, 56ª subseção em Osasco, a chapa dele é a número 4. Você é advogado, está nos assistindo, preste bem atenção que ele está fazendo um esclarecimento aqui, foi até elogiado pelo diretor da TV aqui, entrou aqui, deu os parabéns para ele, porque realmente é algo que chama muita atenção, e tanto que a quantidade de perguntas que está chegando aqui está agradando realmente. Eu havia feito uma pergunta para o senhor anteriormente, o senhor pode... quiser responder. Se me permite até fazer as chapas, se é coligado, se me pode permite, votar num sim, estadual, municipal e nacional. Eu queria até, se me permite aqui, quebrar um pouco o protocolo dos senhores, para falar com o ouvinte que é advogado e aqueles que não são advogados também. Fique à vontade. Porque, no meio do caminho da fala, eu gostaria de explicar para a sociedade que essa eleição OAB, que muitos possam nos assistir, não participam desse quadro, fala, do que me interessa isto? Mas interessa muito. A todos. A eleição OAB, ela afeta diretamente a vida do cidadão. Exato. E eu quero explicar, desde a oportunidade, explicar o porquê afeta diretamente a vida do cidadão. Mas vamos lá responder a sua pergunta. Tá? Pode responder. Eu perguntei se, por exemplo, sou advogado, eu voto no dia 18, eu vou votar no doutor Antônio Carlos, mas para estadual vou votar num outro candidato de uma outra chapa e nacional uma outra chapa. Pode fazer isso? Pode. Ou tem que ser... Não, isso aqui funciona... De que maneira funciona? Funciona mais ou menos quase igual ao político, vai. Teria o prefeito, o governador e o presidente. É a mesma coisa. Você elege... Com exceção da eleição de 82, que nós tivemos que votar de ponta a ponta no mesmo partido, né, doutor? Não, aqui é diferente. O advogado, o dia que ele for votar, cada um dentro da sua subseção, em outras palavras, cada um dentro do seu município, para ficar um pouco mais fácil, quando eu falo subseção, pode ser comparado a um município. Tá? Ele vai escolher uma diretoria, friso, não é um presidente, uma diretoria para aquele município, e simultaneamente ele vota também para escolher uma diretoria ao Estado. Às vezes a gente fala São Paulo. Não é que é São Paulo, é o estado de São Paulo, é diferente. Nós temos a nossa OAB central localizada em São Paulo, mas ela podia ser localizada em qualquer outro lugar, Ribeirão Preto. Capital, né? Não precisa ser na capital. Tá? Então, às vezes, o advogado que não está muito acostumado com o pleito, fica um pouco confuso com isso. Então, ele vai eleger no dia um municipal, que nós chamamos de subseção, e, simultaneamente, ele vai eleger um que seria comparado ao governo estadual, com poderes ao estado todo. E lembrando, doutor, que a eleição nacional é feita pelas subseções, né? Por exemplo, o advogado, por exemplo, da subseção, inscrito na subseção de Osasco, ele não tem condições de votar no presidente nacional, né? É uma crítica que eu faço, inclusive, a essa situação. Hoje, nós, através de duras batalhas, né, conseguimos eleger diretamente um presidente da República. E nós, advogados, não temos esse poder de eleger diretamente o nosso presidente nacional. É voto indireto. É voto indireto? É voto indireto. Nós elegemos um estadual... Só nacional que é indireto, estadual já é direto. Estadual é direto. Mas o nacional não. O nacional Aí não. Os presidentes estaduais que elegem lá? Sim. Isso. Sim. Isso é uma situação que eu acho que, sinceramente, é um erro. Quer dizer, então que no dia 18 não vai eleger o presidente nacional. Vai eleger só a município, subseção estado. E o estado. Município e estado. Mas o que é importante fazer? Hoje, não sei o momento que seria, que eu gostaria de... Hoje, o que eu mais trabalho na rua é pregando ao advogado para que ele possa ter um voto consciente. Isso. Não votar num amigo. Você é meu amigo, eu vou votar nele que é um amigo. Não vote num amigo. Devido a essa situação de votarmos em amigo, o país está do jeito que está. Votar na competência. Vote no projeto. Isso. Conheça o projeto do candidato. Tá,
Esse negócio de, às vezes eu falo, nós podemos ser amigos para churrasco, cerveja, várias coisas. Mas isso não vai fazer eu ser menos amigo de uma pessoa e falar, olha, para esse projeto eu não acompanho o seu pensamento. Entendeu? Doutor, eu vou pedir para o Armando ir lendo as perguntas, porque são várias perguntas. São muitas perguntas, doutor. É isso aí, parabéns, viu, Sônia? Mais curto um pouquinho nas respostas para dar tempo. Isso, a Sônia Leme, final de telefone 9294. Ela está perguntando o seguinte, doutor. Por que a resolução dos processos é tão demorada? Não há condição de estabelecer um prazo menor para a resolução desses conflitos? Essa pergunta é muito interessante. Muito interessante. Fala, vou responder mais curto. Dá um microfone na mão do advogado, é isso que acontece, né? Imagina. Ó, prazos mais curtos já existem. O problema que nós temos no Brasil é que a lei não é respeitada. Na justiça, se nós pegarmos os nossos códigos, ou nossas doutrinas, tem prazo para tudo, só que os prazos não são respeitados. Vamos supor, o advogado quando entra com um documento em cartório, o cartório tem 48 horas para mandar esse documento para o juiz. 48 horas. Tem lugar que leva 2 anos. Só para sair da sala do cartorário e para a sala do juiz. Um andar. A lei fala que é 48 horas. Na prática, tem lugares 2 anos para fazer isso daí. Mas, e aí? Como vai fazer? Mas não está lá a lei. A lei não prevê até punição? Sim, prevê. Só que eles não respeitam. Por que eu dizer? Segundo eles, dizem, nós não temos funcionário para fazer. Não, nós não temos funcionários. Então, mas que culpa nós, cidadão, temos disso? Entendi, doutor. Vamos lá. Luiz Camargo Correia, final de telefone 9191, ele pergunta assim, olha, todos têm direito a um advogado. Temos defensorias públicas espalhadas pelo Estado. Por que um profissional de enfermagem, por exemplo, não tem o direito? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Seria assim, não sei se a pergunta que a pessoa quis fazer. O profissional de enfermagem, ele tem sindicato, ele fala categoria, assim, né? O advogado não tem direito, o profissional de enfermagem não teria direito a um advogado? Eu estou achando que a pergunta é fazer justamente o que a OAB faz. Fazer, bacharel em direito para depois ser advogado. Passar pela OAB. Acho que o que ele está tentando dizer sobre advogado, e talvez até médico. Médico também estão tentando fazer isso. Fazer para um novo exame para realmente ganhar o CRM. Se for essa pergunta, o que eu responderia? É aquilo que eu falei no início. Para advogado, não existe faculdade de advocacia, existe faculdade de direito. Para o médico, já existe faculdade de medicina. As próprias entidades, né, então, se organizarem. Embora, isso assim, no aspecto da lei. Agora, no aspecto moral, seria ótimo fazer isso para todas as profissões. Agora, doutor, o Fábio Santos, o final do telefone 4169, ele pergunta assim, qual a função, né, do presidente da OAB, especificamente para a cidade de Osasco? O senhor vai se eleger, vamos supor. Tomara que o senhor se eleja. Essa pergunta é muito interessante. O senhor vai se eleger, aí o senhor vai... O que o presidente da OAB faz? Essa pergunta é muito interessante. Essa pergunta veio até num conflito que nós vivemos dentro dessa subseção. Nós vivemos um conflito onde, atualmente, como sabe, sou vice-presidente, mas não comungo nem um pouco com a presidente, mas de jeito nenhum. Porque a lei é uma coisa e na prática faz outra. O que acontece? Se nós pegarmos o artigo 60 da lei que rege a advocacia, é uma lei que até é estatuto, Lei 8.906. Daqui a pouco eu erro, eu falo, daqui a pouco eu erro, tá? Ele diz o seguinte, que a subseção, ela tem competência própria dentro da sua territorialidade. Ela tem autonomia para isso. Mas isso está lá. Na prática, não é nada disto. Na prática, um presidente local de subseção vira um secretário de São Paulo, sem poder para nada, nem para mandar embora o funcionário. Inclusive orçamento, não pode tudo, nada. Ele vira um secretário. Hoje, uma das bandeiras que o meu movimento prega, que nós vamos ter que fazer a própria OAB respeitar a lei, a próprio Estado. Por quê? Lembra, como eu falei anteriormente, com os jogos de poderes, quem tem poder quer ter mais poder. Sim. Acontece a mesma coisa com a OAB seccional. Eles querem dominar o poder total. Hoje, para ter ideia, todo o orçamento, só Osasco, nós temos um orçamento de 4 milhões por ano de arrecadação só de contribuições. Cadê esse dinheiro? Só Osasco. Só Osasco. Vamos lá.
A próxima pergunta, doutor, é da Júlia Matias. Por que poucas pessoas passam no exame da OAB? São os núcleos de ensino que são fracos ou é a dedicação do aluno? Ou a OAB que está sendo muito rigorosa? Eu vou dizer aos senhores que às vezes podem chocar o telespectador, mas eu costumo dizer que eu não sou político, sou advogado. O político fala para alegrar a pessoa, não é meu caso. Tá? Eu sou advogado. Tá? Eu, particularmente, entendo que existe sim uma falha nas instituições. Mas essas instituições que hoje estão existindo aí, elas estão autorizadas pelo Ministério da Educação. Mas penso que não basta você autorizar uma instituição, você tem que fiscalizar essa instituição também. E competiria a quem? A Ordem dos Advogados do Brasil, ao Ministério da Educação, fiscalizar o nível de conhecimento da pessoa. É verdade também que a dedicação é importante? Sim, a dedicação é importante. Eu, particularmente, fiz uma faculdade de graduação, que não é muito renomada, mas, como eu falo, me garanto, não? E fiz um mestrado aqui na região de Osasco. Agora, há uma falha nas faculdades também? Sim, é necessário. Inclusive, nós temos um projeto que eu até apresento, que é o nosso candidato a presidente a São Paulo, que é o doutor Ricardo Saeg, na qual... no PSOS que eu estou pedindo o voto dele para ele, por quê? O projeto dele é muito interessante, que isso aí já é a nível estadual. Nós teríamos que ter um sistema de fiscalizar. A faculdade formou quantos esse ano? Exemplo, 2.000. 2.000. Desses 2.000 bacharéis que passaram, quanto aquela faculdade passou no exame de ordem? 200. Tem coisa errada com essa faculdade? É verdade. Tem coisa errada? Nós vamos deixar essa faculdade continuar no mercado? Nós teríamos que entrar com uma ação civil pública em cima dessa faculdade e fazer ela indenizar. A Unifiel é uma excelente universidade. Sim, a Unifiel é uma faculdade bastante renomada. É. Então, nós não podemos isso. Agora, realmente, depende do aluno? Sim. Agora, eu não posso tirar uma média com uma faculdade que formou 2.000 alunos, soltou no mercado, só 200 passaram, e eu vou falar que é culpa do aluno? Exatamente. Que foi ele que não se dedicou? Exatamente. Doutor, tem mais duas últimas perguntas que eu já vou até perguntar. Não, ainda vai chegar mais. Ah, vai chegar. A última não. Não, então. O Edgar Alves, né, final de telefone 7271, ele pergunta por que é tão difícil o bacharel em Direito passar no exame da ordem, doutor? Então, essa pergunta aí, ela dá um pouco junto com a outra. Tá? Pode passar a outra. Tá, então o próximo é o Carlos Santos, final de telefone 8771, ele pergunta: qual a sua orientação para o jovem advogado que está finalizando a faculdade, está se preparando para o mercado de trabalho, entendeu, doutor? Que recomendação o senhor dá para quem está eu vou dar uma recomendação. Eu vou fazer o seguinte: a minha recomendação eu vou dar logo para aqueles que estão começando. Isso. Tá? Passou no exame, pegou a carteira. Eu costumo dizer, eu até falava isso muito para o meu filho também é advogado, né? Que faculdade não é brincadeira. Faculdade, não dá para fazer a faculdade no boteco que tem do lado da faculdade, que toda faculdade tem um boteco do lado. Entendeu? Não dá, você tem que se dedicar. No caso do direito ou qualquer outra área, que você passa 5 anos, 3, 8 anos estudando, você tem que se dedicar, você tem que estudar mesmo. Estude mesmo. Coma, detona os livros. Não espere simplesmente, vou estudar no dia da prova. Isso não funciona. Na minha opinião, deveria ter dia da prova. Quem sabe, aplica na hora. Então, tem que estudar. E outra, que é muito importante, comece a fazer estágio de imediato. Muito importante. Pega um advogado, vá até o advogado, doutor, preciso, deixa eu ficar do seu lado. Comece a estagiar, comece a pegar prática. Mas alguém pode... Mas você não pode estagiar a partir do 4º ano? Não, você pode estagiar a partir do 1º. O 4º ano você pode pegar uma carteira, uma identidade especial para o estágio. Então, mas comece de imediato. Não deixe para falar, eu vou estudar quando terminar a faculdade para fazer exame de prova, exame de ordem. Não vai. Não terá êxito. Tá ótimo, doutor. Chegou mais uma pergunta. Acabou de chegar. E olha, continuo mandando, continue mandando. Vamos falar o WhatsApp, 958935075. Manda pergunta. Temos um tempinho ainda para fazer exatamente, continue mandando as perguntas. Entrevista boa. Isso. Doutor, quem perguntou a pergunta, essa foi a do enfermeiro, né? Para ser atendido, estou só reformulando a pergunta que o enfermeiro fez anteriormente. Ele fez? Isso. Para ser atendido pela Defensoria Pública, a pessoa deve ter renda
de até quantos mínimos? Essa foi a pergunta, né, do telefone final 9191. Ó, como eu parei de fazer... salários mínimos, né? Eu parei de fazer defensoria até um tempo, mas do que eu me recordo, então quando eu não tenho muita certeza, eu falo do que eu me recordo, mas 2 salários mínimos. Parece que é 2 salários mínimos. São 2 salários mínimos, precisa dar uma olhada aí, porque tem uma época que eu também fazia, agora não estou fazendo mais. Doutor, eu vou entrar no mérito de uma questão, porque como a doutora Libânia foi entrevistada aqui, e nós tocamos no assunto e falamos no seu nome, sobre o ocorrido nesse mandato dela, cujo o senhor é vice-presidente lá, não é isso? Sim, sou. O senhor e o doutor Hélio fazem parte da diretoria lá e entraram com um pedido de intervenção lá. Isso foi em 2013, não foi? Acho que foi ano passado mesmo. Ano passado? Eu gostaria que o senhor comentasse, porque ela comentou aqui que foi injustiçada. Quanto tempo eu teria para comentar isso? Deixa eu pegar uma situação. Nós temos 9 minutos aí para encerrar o programa. O senhor tem 9 minutos. Eu vou pegar 8 minutos que eu tenho que fazer a finalização do 8 programa. minutos. O que aconteceu? Eu vou pegar isso aqui para mostrar para o público. Aqui eu tenho comigo o prospecto, vou mostrar assim, o escopo da campanha passada. O que é isso? Quando eu vou ao eleitor advogado, inclusive ao público que eu estou falando, eu vou com uma proposta de governo. Isso. E em cima desta proposta de governo, a pessoa, o advogado, vai analisar para ver se ele dá o voto dele de confiança a mim ou não. Isso. Ok? Sim. E assim foi feito naquela época, através de uma plataforma criada, inclusive, por mim. Por quê? Porque a doutora Libânia era desconhecida naquela situação, naquele momento. Tá? Eu, como já vinha há um determinado tempo, com uma equipe trabalhando na questão de eleições, fui apresentado por um advogado para que pudesse colocá-la dentro da equipe que eu já tinha, porque ninguém a conhecia. Nós fizemos isso até por questão, na época tinha sido eleito a presidente da República, para uma mulher, eu acho que vai ter uma representatividade, vamos dar um voto de confiança, e demos um voto de confiança a ela para ela representar a chapa que era para eu sair. Ok, saímos. Montamos propostas, que eu tenho aqui e vou mostrar. Proposta essa feita por mim e outros membros da equipe, porque embora são 5 pessoas que se elegem, mas essa eleição é grande, você não controla só por 5, isso é uma equipe que trabalha. E dentro dessas propostas, nós colocamos aqui, ó, infelizmente não dá para mostrar na câmera, isso aqui é o panfleto de trabalho daquela época. Como que faz para acessar isso aí, quem está nos assistindo? Não tem. Não tem? Isso aqui eu levantei, até um advogado, uma advogada eleitora passou isso para mim, que eu não tinha mais, que foi o projeto lá. Uma das propostas, proposta, eu acho que a Câmara não consegue visualizar. Não consegue. Proposta. Primeira, divulgar a exigência de respeito aos direitos dos advogados previsto no artigo 7º. Importante isso. Me dá um minuto. O que é esses direitos do advogado que estão lá no artigo 7º? Hoje, o advogado ele contém um conjunto de regras, um conjunto de direitos diferente seu e diferente de quem não é advogado. Ele tem uma lei especial que garante ao advogado alguns benefícios diferentes. Mas por que isso? O ouvinte está aí já pensando, mas por que o advogado tem que ser melhor que eu? Em determinado momento ele tem que ter. Por quê? Lembre, o cidadão não pode ir a juiz, ele precisa do advogado. O juiz, vamos pensar assim, numa pirâmide, ele está lá em cima, né? Você não pode ir até o juiz, daí vai o advogado. Chega lá, o advogado também não pode falar, porque o juiz vai começar a impedir. Daí o que fez? O que vocês, membros da população, fizeram? Instituíram na lei que entre juiz, está lá no artigo 2º da Lei 8.906, entre juiz, advogado, delegados, promotores, não existe hierarquia. Então, para o povo saber, juiz não é patrão de advogado, juiz não é superior de advogado, juiz, mas eu sou subordinado ao juiz. Não sou subordinado ao juiz. Quem deu essa garantia para nós? A população. Por que ela deu? Para que nós possamos ter liberdade de lá defender. Eu gostaria que você fosse mais objetivo para explicar para nós o motivo da intervenção da Libânia. Okay. Quais foram os motivos? Porque temos só mais 4 minutos. O que aconteceu? Quais foram os nós motivos? prometemos ao advogado que a gente iríamos respeitar essas garantias do advogado que não estão sendo respeitadas. Sim. E não fizemos isso. Isso. Nós prometemos, ato 2, que iríamos dar publicidade de ato de gestão. Ao contrário, ela foi e proibiu. Eu tenho isso registrado aqui através de ato. Ela foi proibiu
que desse publicidade. Mas nós não prometemos isso, não foi através dessa promessa? Ela veio e baixou um regulamento proibindo isto. Nós prometemos, que é o artigo 3º nosso, a criação de um conselho de subseção, para ter mais poderes uma subseção. Ela proibiu isso na prática. E tem várias outras situações. De todos os projetos que aqui nós tínhamos 15, nenhum foram feitos. E eu sempre batendo em atos de reunião. Qual foi o teor do pedido para a retirada dela da OAB? Eu estou com um problema grande nisso. Vou resumir assim: desrespeito à lei. Houve um desrespeito à lei federal, houve um desrespeito ao estatuto e outros. Quais são os outros? Que fizeram assim, ó, colocaram uma mordaça na minha boca. Hoje, o presidente estadual que ela está apoiando para ser candidato novamente, proibiu que eu divulgasse isto. Doutor Hélio, ela falava que estava em segredo, que ela não podia dar entrevista. Mas no dia que ela veio falar, hoje eu posso, já está liberado, já saiu o trânsito de julgado. Mas mesmo assim, como hoje ela está apoiando o presidente estadual, o que então acontece? Ele ampara as pretensões dela em troca do voto. Só para eu entender, doutor, uma pergunta. Foi feita a solicitação da intervenção, foi feita por quem? Por mim e pelo doutor Hélio. Por quê? Vou te dar um exemplo. Uma das portarias que ela baixou. Na minha ausência, eu sou vice-presidente, eu fui eleito pelos advogados, não por ela. Isso. Tá? Ela baixou uma portaria, que eu a tenho. Na minha ausência, quem responde pela OAB é o secretário. O secretário quem que é? É o doutor Carnaíba. O doutor Hélio que é tesoureiro. Tesoureiro. Continua tesoureiro lá. Não, o doutor Hélio, por questão aí, ele entendeu melhor sair. Tá. Não acompanhou. Eu também iria sair, mas eu pensei um pouco diferente. Tá certo. Eu vou ficar até o fim, Tá para justificar os votos. Então, o que aconteceu? Daí ela colocou essa proibição. Agora, você consegue imaginar a presidente da República vindo no Brasil e falar assim, na minha ausência, quem representa o Brasil não é mais o vice-presidente, é o vereador de tal lugar? Então, ali já foi um desrespeito à lei, já desrespeitou totalmente a lei. Tá? E o posicionamento... E no final, o que resolveu no final do O que resolveu no final? Por questão... Ficou resolvido aí. Puniu alguém, não puniu ninguém? Não, até agora não tem ninguém punido, tá? Mas realmente, na nossa concepção, houve uma omissão da federal que eu gostaria de levar a público. Espero mesmo que o nosso presidente do Conselho Estadual esteja escutando, que depois eu sei que a lei dele é a lei da mordaça, depois vai vir para cima de mim, e que autorize eu a levar ao público, aos advogados, verdadeiramente o que aconteceu. Porque eles alegaram que aquilo ali foi uma questão de ética, e a ética tem sigilo, mas não, aquilo não foi questão de ética, era questão política. O advogado tem direito de saber o que aconteceu. Tá certo. Então, só avisar todos que estão nos assistindo que no dia 11 de novembro, a TV Osasco vai realizar às 19 horas um debate com os 4 candidatos. Estão confirmados os 4, o doutor já foi confirmado, né? Sim, já confirmou. Então, ele vai realizar um debate aqui à noite, ao vivo, para 11 cidades. E se você tiver interesse, assista dia 11 de novembro, 19h30, né? Estamos me corrigindo, às 19h30 vai ter o debate. Então, vai ser muito legal, porque vai estar aqui a presidente da OAB atual, e o vice-presidente aqui, que hoje eles estão em lados diferentes, caminhos diferentes, um justificando de uma forma, ou ela se defendendo aqui do dia que veio, sobre a intervenção que ela, pedido de intervenção que ela havia sofrido. Eu quero agradecer ao doutor Antônio Carlos, da Chapa 4, e presidente estadual Ricardo Sayag, não é isso? Então, eu quero agradecer a sua presença aqui, viu? E vamos aguardar o dia 11, eu vou estar aqui presente também, acho que a irmã também vai estar aqui, vai ser um excelente debate. Obrigado pela sua presença aqui hoje, tá? Eu desejo boa sorte ao senhor e suas considerações finais, por favor. Então, a minha consideração final seria, nós estamos defendendo o advogado, o colega advogado, nós estamos defendendo aqui um movimento que prega o ideal. Nós criamos um movimento, não é um grupo de amigos, é um grupo de idealistas que pretende mudar o Brasil, que pretende fazer que o cidadão seja respeitado. Ajude a gente votando na nossa chapa, que é a chapa 4. Dia 18 de novembro. 18, seu voto é muito importante. Não vá votar só por votar, só porque é uma obrigação. Não, escute as propostas, espero discutir essas propostas no dia do debate. Isso. Tá?
se você me permite, deixaria até meu WhatsApp aí. Por favor, bem rapidinho. Meu WhatsApp é 11 não tem 9 7865 3482. Fica à vontade, manda o WhatsApp, pergunta, quero explicar a proposta para todos e ter um grupo trabalhando nesse sistema. Tá bom, muito obrigado pela sua presença. Armando, obrigado por Muito obrigado, aqui hoje, na ausência do Gurupi. Nós vamos encerrando por aqui. Na quarta-feira estaremos de volta com mais um programa Fala a Verdade. Bom final de semana prolongado a todos vocês. Quem vai viajar, tome muito cuidado nas estradas. Bom final de semana, fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser.